Graça e paz, amado irmão, bom dia. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos. Hoje, o 9º dia do nosso jejum. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, o favor do Pai, que você foi escolhido para manifestar a grandeza do Senhor. Que essa geração é abençoada por sua causa. Amém? A Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão e disse-lhe: "Se tu uma bênção." A bênção está em você. Você é a própria bênção, porque você é filho de Abraão pela fé, amém? E por isso, aonde você chegar, aonde você colocar as mãos, o que você falar, com quem você se relacionar, estarão se relacionando com a própria bênção, em nome de Jesus, amém? Bom dia para vocês, amados irmãos, bom dia, amém? Jorge, Fran, pastor Samuel, como vocês estão? Érica, Vanessa, Felipe, shalom, amém, shalom, Jorge, Fran, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, amém, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom e tem nos guiado no triunfo de Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, amém. Hoje eu estou gravando aqui do carro, achei que as condições de áudio ficariam melhor para você, amém. Bom dia, Samara, bom dia, Gustavo, amém, Edipo, amém, aí o Edipo de Maquiné, louvado seja Deus, Ana Paula, glórias a Deus, amém, aleluia. Hoje eu gostaria de falar sobre tipos de pessoas que sempre fracassam. Eu sei que o título é negativo e algo negativo deve ser rejeitado na nossa mente, mas é uma maneira também de chamar a sua atenção para que não caia na cilada de erros, de pessoas que infelizmente têm a mesa para sentar com o rei, para se alimentar das virtudes do céu e vivem como mendigos, diz a Bíblia. Amém? E eu quero então alertar você, devemos nesse período em que buscamos fortalecimento na graça, também evitar todo engano. A Bíblia diz: não vos enganeis, não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Amém? Então, muitas vezes somos enganados, achando que qualquer atitude nos dará a graça de Deus. Não, não é verdade. Existem atitudes que elas roubam o favor de Deus na sua vida. A primeira delas é o orgulho, amém? O orgulho. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita ou resiste a todo orgulho. O orgulho é a essência do diabo. A Bíblia diz em Isaías, em Ezequiel, que o diabo, por 5 vezes, ele declarou: eu quero estar acima, eu subirei, eu me assentarei, eu serei como, eu estarei sobre Deus. Ele se exaltou, talvez pela sua formosura, porque ele era um ser formoso. O orgulho sempre está associado a uma visão errada de si próprio. A Bíblia diz que o conhecimento incha. Veja, o conhecimento que é bom incha, insufla, traz orgulho, mas o amor edifica. Então nós precisamos sempre equilibrar tudo através do amor, amém? Porque o que fazemos sem amor é inútil, é vão. Eu posso ter uma fé tremenda, sem amor ela é nula. Eu posso dar os meus bens aos pobres, mas sem amor nada me adianta. Eu posso conhecer todos os mistérios e falar todas as línguas dos céus e da terra, mas se eu não tiver amor, diz a palavra, eu sou como um sino que faz um barulho, que ecoa, um som insignificante nessa história. Bem, então o orgulho. Rejeite toda forma de orgulho na sua vida, amém? Toda forma de soberba. Provérbios diz que a soberba precede a queda. Se você vir alguém contando vantagens, alguém, como se diz, se achando, alguém que tem uma atitude arrogante de superioridade, esse espírito de estar acima, de valorizar-se acima de todos os outros, essa pessoa é um candidato à queda. Então rejeite toda forma de orgulho. Jesus rejeitou toda forma de orgulho, toda. Ele não tinha orgulho de procedência. Disseram
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus era de Nazaré, cresceu em Nazaré, e Nazaré era uma cidade desprezada. O orgulho não tocou em Cristo Jesus, o coração de Cristo é humilde e o seu deve ser também. Outro tipo de pessoa que fracassa por erro, por ignorância, certamente, são os incrédulos. A incredulidade é o pior pecado, porque ela ofende o caráter de Deus. Ela ofende a palavra de Deus. Você diz para Deus que ele é mentiroso. Você sabe que o pai da mentira é o diabo, não é o Senhor. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? A oposição, certamente, ao Senhor Jesus é esse anticristo. Anticristo é anti a unção de Deus, anti Jesus, anti o caráter, a idoneidade de Cristo Jesus. E nós precisamos nos cercar de escudos de proteção, e esses escudos são a verdade. Amém? Por isso, não aceite nenhuma forma de engano do diabo na sua vida. A incredulidade, ela, como eu disse, é o perverso coração. A Bíblia diz em Hebreus, e é um exemplo tão clássico, tão fácil de você compreender como pessoas podem ser levadas pela naturalidade e perderem a porção da sua herança. A Bíblia diz que Moisés mandou 12 espias, eles eram príncipes da casa de Deus, a espiarem a terra de Canaã. Lembra da história? Depois de 40 dias eles voltaram. E 10 espias vieram com um relatório incrédulo, um relatório que depunha contra a promessa de Deus. Deus havia dito para Moisés, envia os homens à terra que eu já te dei, eu não vou te dar. Essa terra estava prometida a Abraão há mais de 400 anos atrás. Deus é fiel e aquilo que ele falou, ele vai cumprir. No tempo certo, todas as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, na nossa história, amém? Jamais a sua palavra falhará. Jamais. Tudo passa, céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Você pode ancorar a sua fé na palavra de Deus, porque ela nunca falhará na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. O que está escrito se cumprirá. Pode passar o céu, pode passar a terra, passa chefe, passa pessoas, passa épocas, passa o mundo, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. Louvado seja o Senhor pela fidelidade da sua palavra. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Amém? Bem, e aqueles 10 espias príncipes, eles eram cabeças das tribos de Israel, eles vieram com um relatório infamante, difamaram a terra. A Bíblia diz que eles contaminaram o coração do povo, dos ouvintes. Uma geração inteira morreu no deserto, porque 10 pessoas trouxeram um relatório incrédulo. Mas apenas 2 que tiveram outro espírito, segundo o Senhor, Caleb e Josué, eles tiveram um relatório diferente, porque a fé sempre tem um bom testemunho. Olha, não fale dos seus problemas, fale das soluções de Deus para os seus problemas. Não fique exaltando a dor, não fique exaltando o que o diabo está fazendo. Exalte as promessas do Senhor. Esteja sincronizado com o Espírito Santo para saber o que ele está falando. Amém? E não decida pelas circunstâncias, pelos sentimentos, mas decida unicamente pela palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é poderoso, amém? Então, 10 espias disseram assim, olha, nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, porque na terra tem gigantes. E éramos gafanhotos do nosso ponto de vista, e eles nos consideravam gafanhotos. Uma dupla crise de identidade. Lugar de gafanhoto é no deserto, lugar de gafanhoto é morrer no deserto. Eles se consideraram
gafanhotos, enquanto eram príncipes de Deus, tinham experimentado o poder do Senhor no Egito, com milagres, maravilhas. Eles tinham experimentado a abertura do Mar Vermelho. Havia uma nuvem de glória que os cercava, que os guiava. O Senhor estava com eles. Eles viram sinais poderosos do Espírito Santo realizados naquela jornada, e eles mesmo assim não acreditaram. Porque a nossa natureza não é uma natureza carnal, não é uma natureza de fé, é uma natureza de incredulidade. E você disputa entre as duas naturezas, ou você vai seguir o Espírito ou você vai seguir a carne. A sua mente vai decidir. Você precisa decidir se vai ser uma pessoa que vai viver pela fé ou pela vista. A Bíblia diz que a fé não se baseia naquilo que nós vemos. Amém? Aquilo que eu vejo não pode definir o que eu creio. Eu creio em tudo que está escrito segundo as Escrituras. Amém? Então essa é a nossa fé. Se há uma promessa na palavra de Deus a nosso respeito, ela é nossa. Ela tem o sim e o amém de Deus. Ele é o nosso Pai, cuida de nós, não nos deixará faltar coisa alguma. Ele cura o nosso corpo, Ele guarda a nossa casa, Ele abençoa a nossa herança. Essa é a palavra de Deus e para ela nós sempre damos um amém. Amém? Amém. A Bíblia diz que aqueles homens, então, apesar de terem participado dos feitos de Deus, eles viram os frutos da terra segundo a promessa do Senhor, mas eles foram incrédulos. Mas Caleb e Josué tiveram um outro discurso. Caleb, no meio daqueles difamadores, ele se levanta e diz: parem com isso, oxalá, se o Senhor se agradar de nós. E você sabe que você é agradado em Deus hoje? Através de Cristo Jesus, você é agradável a Deus. Aleluia, amém, no amado. Bem, e ele disse, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar esses gigantes como pão. Então veja que os problemas e as dificuldades e o próprio desafio à frente era um alimento para Caleb e Josué. Porque a fé é assim. A fé, ela se robustece também diante do exercício, diante da proclamação. Quando você está diante de desafios, seja esse desafio um pão para a sua fé. Que ele alimente a sua fé, que você busque a fé, que você seja ousado na fé, em nome de Jesus, amém? Mas pessoas que sempre duvidam, que sempre veem o dia mal, que sempre está negativo, que só conta os seus problemas, que se frustram pelas coisas que ocorrem, essas pessoas sempre fracassam. Outro tipo de pessoas, ou grupo de pessoas que sempre fracassam são aqueles indecisos, pessoas que nunca definem a posição, o lado em que elas devem estar. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus repreende a igreja de Laodiceia porque eles eram mornos. Eles não eram nem quentes, nem frios, mas mornos. E Jesus disse, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Você precisa definir. A Bíblia diz em Josué 24 que Josué, diante de todo o povo, disse para eles, hoje vocês têm que definir. Parem de cogitar entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, então vocês devem servi-lo. Se o Senhor não é Deus, então sirvam os deuses dessa terra. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que Josué decidiu por servir ao Senhor. Ele decidiu por servir ao Senhor. Ele e a sua casa. Ele decidiu pela sua casa. Assim são os líderes de Deus. Amém? Louvado seja Deus por aqueles que tomam uma decisão e são contados na história dos heróis da fé, porque decidiram crer na palavra do Senhor. Aleluia. Não seja uma pessoa indecisa. Não seja uma pessoa que fica no meio, que fica paralisada entre dois caminhos. Na nossa vida sempre haverá bifurcações e a melhor escolha sempre vai ser a escolha pelo Senhor. Amém? Pela vida, pela fé, pelo amor, pela esperança. Decida pelas verdades do Senhor, decida pelo reino de Deus. Se você está diante de escolhas, decida pelo reino de Deus na sua vida. Amém? Não seja uma pessoa que decida pelas coisas transitórias desta terra. A Bíblia diz que Moisés, ele decidiu ser identificado com o povo escravizado de Israel
do que ser reconhecido como filho da filha de Faraó, porque ele contemplou o galardão, ele viu a eternidade, ele viu em vislumbre, ele viu em figura, em sombra, Cristo Jesus. Decida pelo Senhor sempre na sua vida, amém? Decida se consagrar a Deus, decida andar na palavra de Deus, decida crer e ser sério com a palavra de Deus. Deus é real. Amém? A sua palavra é firme e verdadeira. Outras pessoas que sempre fracassam, segundo as Escrituras, são aqueles que sabem tudo, ou pensam em saber tudo. Ou mais esperança há para o tolo do que para aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos, diz as Escrituras. O tolo é pior do que tudo, do que todos. E aquele que se julga sábio é pior que o tolo, diz as Escrituras. O tolo desperdiça tudo que tem. O tolo é vencido pela carne. O tolo só toma decisões naturais, impensadas. Mas o sábio aceita a repreensão. Ele ama a repreensão. Quando você deseja receber instrução, quando você recebe uma admoestação, até uma repreensão, e você aceita, você a considera, isso demonstra que você tem um coração sábio, porque o tolo se opõe, o tolo se ofende, se aborrece, fica melindrado, fica chateado, quer desistir de tudo. O tolo é subjugado pelas emoções, mas o sábio, ele tem domínio próprio. O sábio ama a correção, porque ele sabe que a correção é um instrumento de aperfeiçoamento. O sábio ama ouvir opiniões, as opiniões e os conselhos até contraditórios. Ele sabe que nisso está o seu avanço, o seu amadurecimento. Mas o tolo, infelizmente, ele se julga sábio aos seus próprios olhos. Que tristeza é quando alguém, eu não preciso deste curso, eu não preciso ir ao culto, eu não preciso ouvir, eu já sei, eu já conheço essa verdade, tantos anos que eu já sirvo a Deus, eu já sei. Bem, esse é um tolo, porque nenhum de nós chegou lá. Todos nós somos eternos aprendizes. Ser discípulo é ser aprendiz. Amém? Somos eternos alunos, porque jamais podemos esgotar o conhecimento de Deus. Bem, essas pessoas nunca crescem. Essas pessoas, por causa também do orgulho que manifestam, cairão. E essas pessoas, infelizmente, continuam na mesmice da infância. Elas não saem do tempo da infância espiritual e são dependentes unicamente dos seus sentimentos, da sua própria justiça, e sempre fracassam. E por fim, aqueles que são apáticos. O que é ser apático? É ser indiferente. A Bíblia diz que Deus, ele disciplinou a casa de Eli, porque Eli era um sacerdote apático. Ele envelheceu, a Bíblia diz, e esse termo é pejorativo no sentido de alguém que perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, e ele tolerava coisas, ele era indiferente. Seus filhos eram sacerdotes com ele e eles eram perversos. Eles roubavam oferta, eles se envolviam com as mulheres ofertantes, eles eram ímpios de coração e ele não os corrigiu. Ele ficou apático, ele viu o problema e não tomou uma atitude. Você é conivente quando você vira um problema e não tomar uma atitude. A Bíblia diz, se você vira o seu irmão cometer algo, você deve ir e corrigir o seu irmão. Você deve alertar o seu irmão. Se você aceita algo, uma maledicência, uma difamação a respeito de algum irmão, você é como aquele que aceita uma mercadoria contrabandeada. Você é conivente. A Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices com as obras infrutuosas das trevas. Você não pode ter cumplicidade com obras infrutuosas. Você tem que ter uma atitude de luz, uma atitude de dissipar trevas, de corrigir problemas, de se posicionar diante de Deus. Paulo fala aos irmãos de Éfeso que ele estava livre do sangue daqueles irmãos no dia do tribunal de Cristo, porque Paulo havia lhes entregado todo o conselho de Deus. Paulo disse, eu não deixei de vos anunciar todo conselho de Deus, todo desígnio de Deus. Então, nós não podemos nos omitir nos nossos relacionamentos de
entregar a palavra de Deus. Quando temos ciência do que está acontecendo, nós devemos nos posicionar. Homens devem se posicionar em relação às suas esposas e vice-versa. Pais têm que se responsabilizar e se posicionar a respeito dos seus filhos. Não podemos ser apáticos e indiferentes. Não existe neutralidade no mundo espiritual. É sim ou não. Quem não ajunta, espalha. Só a luz e trevas. Amém? Em nome de Jesus, amém. Eu quero declarar então sobre este dia a vitória do Senhor, completa, maravilhosa, majestosa em Cristo Jesus. Que você é um homem, uma mulher de fé, que você é alguém sábio, que você tem o coração para aprender, que você cresce em sabedoria, em honra, em graça, em riquezas. E você fortalece o seu coração em Cristo Jesus, que você é uma pessoa decidida, que você é uma pessoa capaz de perceber, de discernir, de ouvir, porque o seu coração é um coração cheio de sabedoria. Eu declaro que o Senhor te conduz no triunfo de Cristo Jesus e que a graça vem sobre você, uma inundação santa de graça, na proporção certa, para fecundar a semente da sua vida, para abrir caminhos e abrir as portas que você precisa, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo neste dia. Aleluia. Amém. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus, também de acompanhar os nossos períodos de oração, porque aquele que começou a operar em nós, ele é fiel e há de cumprir com toda a sua bondade e toda a sua promessa em nossa vida, em nome de Jesus. Abraço carinhoso. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus, queridos. Amém. Tchau, tchau.